Seja bem-vinda e bem-vindo à série A Virada Pragmática e Interacionista, a Língua como Ação Social. Para a gente entender bem a revolução que foi a virada pragmática, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para ver como a língua era vista e ensinada antes. Era uma abordagem, digamos, bem mecânica. Passava-se a maior parte do tempo identificando cada pedacinho da oração, como se a língua fosse um grande quebra-cabeça de regras fixas. Uma análise fria, puramente estrutural. E o ponto central é exatamente este aqui. Pensa bem, de que adianta conhecer todas as peças de um motor se a gente nunca liga o carro para ver onde ele pode nos levar? Essa abordagem ensinava as partes, mas esquecia o principal, o propósito, o movimento, a ação que a linguagem consegue gerar. Só que aí algo fundamental mudou. Os estudiosos da linguagem começaram a fazer uma pergunta diferente. Em vez de perguntar quais são as peças, eles começaram a se perguntar o que nós estamos fazendo com essas peças. E foi essa pergunta que deu início a uma verdadeira virada no ensino da língua. E aqui está o nome oficial dessa revolução, a virada pragmática e interacionista. O nome pode até parecer um pouco complicado, mas a ideia por trás é simples e muito, muito importante. O foco saiu da estrutura interna da gramática pela gramática e foi direto para o uso prático, para a interação social. Foi quando se descobriu que a linguagem é, antes de mais nada, uma ferramenta para fazer coisas. Ok, vamos detalhar um pouco mais essa mudança. Antes, a língua era vista como um código fechado. Ou se usava o código certo, ou estava errado. Ponto final. E o aluno era visto só como alguém que codifica e decodifica mensagens. Já na visão que começou a vigorar com a virada, tudo muda. A língua é interação. Não existe mais só certo e errado, mas sim o que é adequado para cada situação. E o mais importante, quem fala não é um robô codificador, é um sujeito social, com desejos, com intenções e com um papel ativo na comunicação. Certo, a teoria é bem interessante, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos pegar um exemplo que ilustra essa diferença. Imagina essa frase, está frio aqui dentro. Se a gente vê a frase como estrutura, a frase é só uma constatação sobre o clima, fim de papo, mas como ação social, ela assume uma profundidade maior de sentido. Se alguém fala está frio aqui dentro, olhando para outra pessoa que está perto de uma janela aberta, essa pessoa não está dando uma aula de meteorologia ou fazendo um simples comentário sobre o tempo. Ela está agindo, ela está fazendo um pedido indireto, por favor, feche a janela. A fala tem a intenção de causar uma ação no mundo real. A linguagem não é um espelho passivo da realidade. Ela é um motor que transforma essa realidade. Toda vez que a gente fala ou escreve, estamos tentando convencer, informar, emocionar, ou seja, estamos agindo sobre o outro e sobre o nosso ambiente. Bom, se a nossa compreensão da língua mudou tanto, é claro que o jeito de ensinar também precisou mudar. E as consequências disso para a sala de aula, tanto para professores quanto para os alunos, são enormes. O papel de quem ensina passa por uma evolução fundamental. Deixa de ser só o guardião da norma culta, do jeito certo de falar e escrever. Aquele que fica caçando erros para se tornar um mediador de interações. Alguém que ajuda os alunos a entenderem como usar a linguagem de um jeito adequado nas mais diversas situações da vida. Na prática, isso quer dizer que não adianta mais só ensinar o que é um substantivo ou um adjetivo. O professor agora precisa ensinar como os diferentes tipos de texto funcionam na sociedade. Por que um e-mail é diferente de um post numa rede social? Qual a intenção por trás de uma notícia de jornal? O ensino da língua agora é formar leitores e escritores que sabem ler as entrelinhas. E no ensino superior, essa perspectiva é simplesmente libertadora. O estudante aprende que escrever um artigo científico não é só juntar um monte de citações. É entrar num debate com outros autores, é defender uma posição, é ter uma voz. A pessoa para de apenas repetir o que leu e começa, de fato, a produzir conhecimento. Ganha autonomia
E agora a gente chega na nossa ideia final. É uma metáfora que resume tudo o que a gente conversou até aqui sobre essa nova forma de enxergar a comunicação. É a imagem de uma feira livre, um lugar de movimento, de debate, de confronto de ideias, de negociação de sentidos, um espaço super dinâmico, onde nós atuamos o tempo todo usando a linguagem como a nossa principal ferramenta. E com isso fica a reflexão final. Em cada conversa, em cada e-mail, em cada mensagem enviada, qual é a intenção por trás das palavras? Que realidade se está tentando construir? Parar para pensar nisso é o primeiro passo para que cada um se torne um ator mais consciente, mais assertivo neste espaço aberto que é a interação humana.